Olá a todos, seja bem-vindo para mais um vídeo de ciências. Essa é a parte 2 do estudo do ar, como eu havia dito a vocês na aula anterior, né, e nas reuniãozinhas que a gente fez em sala de aula. Eu irei explorar um pouco sobre a questão da atmosfera, toda a composição física, química e mecânica dela, qual é o papel dela na nossa sociedade, na natureza, enfim. É, e como eu havia falado, como é um assunto extenso, eu quis dividir esse assunto em pelo menos 4 ou 5 aulas para poder dar uma explicada com mais calma, com mais pausadamente sobre esse assunto propriamente dito. Na aula anterior a gente falou sobre as camadas que compõem a atmosfera. Na aula de hoje, vamos falar basicamente sobre a composição química do ar. É até uma resposta de um exercício que a gente fez na aula passada e que muitos me perguntaram sobre os elementos químicos que compõem a nossa atmosfera em si. Então, você já parou para pensar do que é feito o ar? Qual é a composição do ar? Aquilo que nós respiramos, que substância há dentro desse elemento gasoso que chamamos de ar? Vocês já pararam um pouco para pensar sobre isso? Vou deixar esse pensamento só por alguns instantes para vocês poderem refletir. O ar nada mais é do que uma mistura de vários gases que formam a atmosfera da Terra, certo? Então não é só um gás que vocês imaginam não. Ah, o ar ele é feito de oxigênio. Muitos de vocês devem ter imaginado que o nosso ar ele é apenas formado por oxigênio. Na realidade, o oxigênio ele é parte de um grande complexo conjunto de gases que compõem esse ar. Então ele tem mais compostos químicos que formam essa massa gasosa que a gente não consegue enxergar, mas que nós inspiramos e é necessário para a manutenção da nossa vida e da vida dos seres vivos, que é o ar em si. A composição, ela aqui em dados em termos aproximados do gás que formam o ar, é dado por 4 tipos de gases, tá certo? O gás carbônico, que corresponde a esse 0,03%, é a menor quantidade, a menor concentração, certo? Os gases nobres, que compõem a porcentagem de 0,91%, isso eu vou detalhar um pouco mais à frente. Os gases nobres são hélio, xenônio, radônio, criptônio, por aí vai, certo? O oxigênio, que compõe 21% da massa do nosso ar, ou seja, ele só tem essa quantidade, corresponde a um pedaço dela, ou vamos dizer em termos mais aproximados, algo em torno de 1/3 da massa do ar que é correspondido por ele. E o restante do complemento é formado basicamente por nitrogênio. Quem está aprendendo matemática vai observar que se você somar isso tudo aqui, ainda vai faltar uma porcentagem que é referente ao 0,06%. Esse 0,06% nada mais é do que composto por poeira, vapor de água, que é dado pelo ciclo da água, né, que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, e por micro-organismos que ficam existentes na sua cobertura ou pelo interior, pelo volume dele em si. Claro, temos micro-organismos presentes no nosso ar, micro-organismos que são combatíveis pelo nosso sistema imunológico, obviamente, né? Então, a gente vai ver algumas características e principais utilidades dos gases que compõem o ar. A gente vai ver basicamente o que esses gases eles são interessantes, quais a gente vai estudar um pouco sobre cada tipo desse gás que compõe esse conjunto que é chamado de ar em si. O primeiro é o nitrogênio, dado pelo composto químico aqui, pela fórmula química N2, ou seja, eu tenho 2 moléculas de nitrogênio. 2 moléculas de nitrogênio. Ele é um gás encontrado na grande quantidade no ar e ele é responsável por
dar aquela condição favorável para as plantas realizarem o que a gente chama de fotossíntese, certo? Então, muitas plantas aí, como está sendo citadas, algumas plantas e bactérias, eles conseguem aproveitar essa substância no próprio ar. Bactérias que têm essa capacidade de sintetizar o nitrogênio em si, certo? Os seres vivos, incluindo o homem, precisam também do nitrogênio. Na alimentação, eles adquirem esse nitrogênio através das proteínas. A proteína, quando vocês forem aprender o ano que vem, e mais no ensino médio, o ano que vem não, minto eu, no 8º ano e no ensino médio, o professor de vocês, eles vão descrever a proteína em uma fórmula química. Uma fórmula química não é uma fórmula de matemática, como vocês estão imaginando. Ah, vai cair matemática em ciências. Não. Quando eu falo uma fórmula química, o que seria essa proteína? Essa proteína ela tem uma leitura, ela tem uma escrita, e essa exata escrita corresponde àquela molécula. Por exemplo, a água, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é conhecido pela famosa fórmula química do H2O. O H2O quer dizer que a água ela é formada por 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. As proteínas, ela tem uma fórmula química lá, uma fórmula toda estrutural, onde dentro dessa fórmula estrutural há a presença da molécula do nitrogênio em si, tá certo? E essas principais fontes de proteínas são as carnes, os ovos, os leites e seus derivados. Então qualquer derivados do leite, tá certo? Tem essas proteínas, e essas proteínas têm essa quantidade de nitrogênio, certo? O oxigênio, ele é o segundo gás mais abundante na nossa atmosfera, corresponde exatamente, como foi dado naquele gráfico, aos 21%. Ele é indispensável à sobrevivência dos homens e de muitos seres vivos, pois é utilizado na respiração. E ainda eu vou acrescentar mais um adendo sobre o oxigênio. O oxigênio ele é muito responsável pela respiração, porque sua molécula, quando ele é inserida por dentro do nosso corpo, ele não só é capaz de transformar o sangue venoso em sangue arterial através de um efeito lá que a gente chama de hematopoiese, tá certo? Ou hematose, onde esse oxigênio ele dá uma tapa no gás carbônico e ele quebra essa molécula do gás carbônico, tá certo? Liberando o carbono para o meio interno da nossa célula, que vai ser responsável para outras funções orgânicas, e esse oxigênio ele é reaproveitado do nosso corpo para dar vida a ele, para dar riqueza ao nosso sangue em si, tá certo? Então é um adendo que eu acrescentei, que ele não é só responsável pela respiração, mas também pela circulação em si, certo? Ele também é importante na respiração humana porque ele apresenta uma utilidade essencial, pois ele também é um gás comburente, certo? Essa é outra capacidade, outra finalidade do oxigênio, ele é um gás comburente. O que é um gás comburente, certo? Um gás comburente é um gás que tem a capacidade de manter o fogo aceso. O que faz o fogo continuar aceso, por exemplo, quando você acende um fósforo lá e você vê aquele fósforo lá entrando em chamas, aquelas chamas elas são criadas, elas são alimentadas e elas começam a degradar aquela madeira em consequência da quantidade de oxigênio que está sendo consumido pela chama que está presente na nossa atmosfera. Então, em um ambiente a vácuo, por exemplo, a vácuo é quando há ausência de gás, tá certo? Não tem nada. Se você acendesse o fósforo, não teria fogo nele em si. Não há, porque não teria como esse fogo ser alimentado, porque não há uma presença de gás em si. O gás carbônico, ele é formado pela molécula de CO2, já é uma das respostas daquela atividade que a gente fez. Se você ver na fotinha aqui, a gente tem no meio uma molécula de carbono, certo? Uma molécula de carbono com uma ligação iônica entre elas, entre duas moléculas de oxigênio, certo?
Então esse carbono, através de uma ligação iônica, ele se une a duas outras moléculas de oxigênio, iônica não, desculpa, covalente, né? A duas outras moléculas de oxigênio, formando o que a gente chama de dióxido de carbono, né? O gás carbônico também é conhecido como dióxido de carbono. Di quer dizer dois, óxido vem de oxigênio e o carbono é o próprio carbono. Então dióxido de carbono é a outra escrita derivado para o gás carbônico, tá certo? E aí, como eu acabei de falar, ele é formado por uma molécula de carbono e duas de oxigênio. Os seres vivos são as principais fontes desse gás na Terra. Um exemplo clássico, um exemplo bem fácil de vocês identificar o que é um gás carbônico, eu vou dar dois exemplos simples. Quando você está no carro e o carro, através do processo de combustão, né, usando aquele combustível lá que é a gasolina, o álcool e tudo mais, ele faz com que aquele combustível movimente o carro. Aquele gás que é expelido pelo cano de escape, ele é rico em gás oxigênio, gás carbônico, desculpa. Por quê? Porque o processo de combustão do composto formado pela gasolina, entrando em contato com a quantidade de energia, ele quebra essa molécula da gasolina, liberando grandes quantidades de gás carbônico para a atmosfera. Um outro exemplo simples também, vamos falar, já que nós somos nordestinos em si, na fogueirazinha de São João, quando você ateia fogo, tá certo? E você cria aquela fumaça, aquela fogueira, né? E você começa a jogar algo diferente, por exemplo, ali é uma madeira, você ateou fogo na madeira, está sendo alimentado como se fosse uma chama de um fósforo. Mas a partir do momento que você começa a colocar outros tipos de materiais naquela fogueira, aquela fogueira ela passa a mudar de coloração. Aquela fogueira passa a emitir um gás com uma coloração mais escura, algo em torno de cinza, preto e por aí vai. Aquele gás cinzentado, bem escuro, ele é rico em gás carbônico. É durante a respiração que alguns seres vivos liberam gás carbônico no processo de produção de energia. Por incrível que pareça, quando nós inspiramos quantidades de oxigênio. A gente inspira oxigênio e expira gás carbônico, ou seja, a gente inspira oxigênio e a gente libera para a atmosfera gás carbônico. Um gás carbônico que pode ser sintetizado, obviamente, entendeu? O gás carbônico ele também é dispensável pelo processo de fotossíntese. Como eu havia falado também, a fotossíntese ele pode utilizar tanto o gás de nitrogênio, o gás de nitrogênio ele é utilizado e ele é aspirado através pelo processo de osmose e de difusão pelas raízes da planta, tá certo? E ele é sintetizado lá pelo processo de respiração da planta. O gás carbônico também é utilizado nesse meio processo de respiração através do que a gente chama de ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs vocês vão entender um pouquinho mais no ensino médio, onde há a síntese desse gás carbônico através da utilização de uma organela. Essa organela vocês vão aprender no oitavo ano, que é o cloroplasto. E ele ajuda, junto com a mitocôndria, a sintetizar esse gás carbônico, dando essa espécie de nutrição, essa espécie de respiração na plantinha em si, tá certo? Então, o esquema resumido da fotossíntese, como foi bem dado aqui no gráfico, no slide, é o seguinte: o gás carbônico e a água, ele é emitido, né? Ele entra em contato com a luz solar, ou seja, isso é uma reação química, tá certo? O gás carbônico mais a água, através da influência dos raios solares e na clorofila, que a clorofila é uma enzima que só contém uma substância, uma enzima que só contém nas plantas, tá certo? E que já existe dentro delas, ela sintetiza criando que a glicose, que é o açúcar, é um tipo de açúcar específico, mais a água, mais a molécula de oxigênio, por onde ela é liberada, tá certo? O oxigênio ele é liberado para o meio ambiente. Por isso que é importante a gente trabalhar com a conscientização do meio ambiente,
porque as plantas elas são responsáveis por dar a quantidade necessária para a sobrevivência tanto dela quanto dos demais seres vivos. Por quê? Porque as plantas elas absorvem o nitrogênio e o gás carbônico e elas eliminam, elas liberam no meio atmosférico o oxigênio. O oxigênio esse que a gente respira, tá certo? O gás carbônico ele é tóxico, certo? Ele é tóxico e ele precisa ser eliminado. Se você está num ambiente fechado com uma grande quantidade de gás carbônico, tente achar um jeito de você liberar esse ambiente de maneira que esse ambiente ele seja arejado e que o gás carbônico ele seja eliminado para o meio externo. Porque uma vez que você é absorvido, você absorve grandes quantidades de gás CO2, você começa a ter o que a gente chama de processo de asfixia. Você começa a se asfixiar e você começa a ter problemas sérios de saúde em si, certo? É um caso interessante porque quando você absorve grandes quantidades de gás carbônico, o sangue, tá certo, não consegue sintetizar essa grande quantidade, essa grande massa de CO2 que foi inserida dentro do corpo. Tranquilos? O gás carbônico também é utilizado pelo homem na fabricação de refrigerantes e de extintores de incêndio. Aquele gás que vocês vê no refrigerante, quando vocês abrem e despejam aquele refrigerante, aquele barulhozinho nada mais nada menos do que são moléculas em suspensão de gás carbônico. Claro que elas têm uma camada, uma microcamada do refrigerante em si, né, da substância que compõe o refrigerante, e que elas são liberadas pela natureza, né, aos pouquinhos, né? É bem interessante. E os extintores de incêndio, para manter aquela pressão interna entre eles, eles colocam grandes quantidades de gás oxigênio, de gás carbônico dentro deles em si, certo? Então, como eu havia falado, o gás carbônico em excesso é causado pela liberação dos escapamentos dos carros, caminhões e chaminés de fábricas, pode levar à poluição do ar, que provoca doenças e danos à qualidade de vida da Terra. Isso aí seria uma resposta perfeita para aquela primeira questão que a gente fez no exercício passado. Uma das consequências da poluição solar, da poluição do ar, desculpa, tá certo? Tá certo? É exatamente essa grande liberação de gás carbônico dos escapamentos dos veículos, né? E das chaminés de fábricas que não tem aquele trabalho sustentável, né, de evitar que haja essa liberação em si, né? Vamos para os gases nobres. Os gases nobres, eles são chamados assim porque existem em menor quantidade na atmosfera e eles não se misturam em outras substâncias, tá certo? Os principais gases nobres são o hélio, o radônio, o argônio, o xenônio e o criptônio, certo? Tem até aqui, faltou aqui também ser citado também o neônio também, tá certo? Infelizmente aqui não foi citado o neônio. E aí eu vou deixar para vocês a título de bizuzinho, certo? Se eu perguntar para vocês uma questãozinha de prova, quais são os principais gases nobres? Aí é só você lembrar daquela velha frase que eu vou colocar até aqui para vocês, aqui, ó. É uma frase muito conhecida pelos professores de química, tá certo? E que eu vou deixar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma caixinha de texto. Seria assim, ó. Helena negou arroz a Karina e Xerém a Renata, certo? Xerém a Renata. E aí, por que eu botei essa frasezinha como um bizu? Porque essa frasezinha contém nada mais é do que as letrinhas de cada gás nobre que a gente está aprendendo. Ó. Por exemplo, Helena aqui é apresentado por HE, que é o de hélio, tá certo? Negou, que no caso não está citado aí, é o neônio, né? Posso representar por uma outra corzinha, sei lá, vamos colocar um
um rosinha, certo? Negou, deixa eu botar o NE, negou, arroz. Arroz aqui, ó, o argônio, que eu vou colocar de cinza. Quem sabe faz ao vivo. A carina, o criptônio, que aqui tá como um verdinho, né? Um verdinho mais clarinho, vou colocar aqui. A carina. E xenônio, de azul, um azul mais claro. A Renata aqui, que é radônio, que é esse e esse aqui, que está de laranja. Então, ó, é até um bizuzinho, ó. Helena negou arroz a Karine e Xerém a Renata. É uma forma simples para você memorizar os nomes dos gases nobres. Vocês vão ver muito essas frasezinhas legais no nono ano, quando vocês forem aprender química, e química vocês vão aprender esses assuntos sobre gases nobres em si. Tranquilos? Então, os gases nobres eles são utilizados pelo homem em diversas atividades. Um exemplo, o argônio, xenônio e criptônio são usados na fabricação de lâmpadas de vários tipos. Aqui eu vou acrescentar também o neônio também, tá certo? O neônio, ele é também apresentado em alguns tipos de lâmpadas também. Só para quem já ouviu falar do famoso gás neon. O gás neon é um gás que dá aquela capacidade de luminosidade, né? Que aquelas cores bem diferentes, bem bizarras, né? Bem legais. Ela é formada pelo contato elétrico com o gás neônio também. Neônio também é um gás nobre em si, certo? E aí, para finalizar, eu vou deixar essas questões aqui para vocês poderem resolver. Vocês vão resolver agora em sala de aula, tá certo? Eu quero que vocês resolvam agora em sala de aula e me entreguem no meu privado, tá certo? Para que a gente passe que eu possa colocar a pontuaçãozinha extra. A questão é, vocês vão fazer em sala de aula essa primeira questão. Qual gás que existe em maior quantidade no ar? É o oxigênio? É o hélio? É o nitrogênio ou é o gás carbônico? Vocês vão resolver, certo? A questãozinha é simples. Segundo, o oxigênio é importante em nosso organismo por quê? Letra A, porque permite que o nitrogênio seja fixado. Letra B, porque permite que seja retirada a energia dos alimentos. Letra C, porque permite o aproveitamento da água. Ou letra D, permite que o gás carbônico seja eliminado. Quem está com o caderninho já vai logo respondendo, porque já facilita até para vocês. Certo? Terceira questão, como aqui eu já vou resolver ela, né? Relacione os gases nobres com algumas das suas utilidades para o homem. E aqui eu vou deixar esse slide aqui para vocês entenderem o papel de cada gás, tá certo? Na sua utilização no seu dia a dia em si. Na questão 4, o consumo de carnes e ovos, leites e seus derivados permite ao nosso organismo receber um elemento muito importante que existe em enorme quantidade no ar, mas que nós não conseguimos absorver através da respiração. Esse elemento só pela questão, se vocês observarem aqui, ó, ele falou enorme quantidade no ar. Eu falei para vocês que tem um elemento químico, tá certo? Tem um gás que tem grande quantidade no nosso ar. E aí já está nítida a resposta, certo? Por fim, eu quero que vocês façam. Esse vai ser um trabalho que vocês vão me apresentar na próxima aula. E aí eu vou abrir a sala, vou pedir para vocês ligarem os seus microfones, ligar as câmeras de vocês, tá certo? Para vocês me darem a explicação, certo? Vocês vão fazer a experiência da existência ou não do oxigênio através da combustão. Os materiais são um prato, uma vela, um copo, água e fósforo. O prato eu recomendo que seja um prato raso, entendeu? Não seja aquele prato fundo. Tenta fazer, aliás, minto eu. Faça com um prato fundo, que fica mais fácil, fica mais interessante. E aí você segue todas essas etapas que foram dadas aqui, certo?
E no final vocês vão responder no caderno e vão me apresentar essas respostas através do experimento em sala de aula na aula seguinte, que seria o que você observou, o que aconteceu quando você fez esse experimento e por que isso ocorreu. E aí vocês vão me dar essas duas respostas durante a explicação e a demonstração da experiência. Tranquilos? Então, vou deixar o restante do tempo para o professor. Vocês aproveitem esse restante do tempo para resolver aquela questãozinha, o exercício que eu passei para vocês agora, tá certo? E tirar algumas duvidazinhas referentes a ele. Tranquilos? Tchau!